Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Olá, queridos cursistas! Hoje vamos iniciar nossa jornada pela maravilhosa inserção entre educação e música. Para isso, começaremos com uma introdução essencial para nos situarmos nesse vasto campo de estudo. Primeiramente, vamos definir então o que entendemos por uma educação musical. De forma simplificada, trata-se do processo pelo qual as pessoas aprendem sobre música, sobre os seus elementos, a sua história, a prática e a aplicação, certo? É a união entre o conhecimento teórico e o prático que possibilita o entendimento e a expressão musical. Então, através da exploração, a gente consegue ver então uma educação musical, que ela contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor dos alunos. Esses discursos, como a música, pode ser uma ferramenta poderosa, então, para nós expressarmos a nossa individualidade de forma individual, certo? Mas ela também serve para ser abordada de forma coletiva, concordam? Promovendo, então, a criatividade e a autoconfiança. Destacando, então, assim, as relevâncias do estudo musical na formação de habilidades transferíveis, como, por exemplo, um trabalho de equipe. Essa disciplina, então, pode ser abordada de forma coletiva com os alunos, para tentar fazer a resolução de problemas. Sobre a sua introdução, os principais elementos da música, como ritmo, melodia, harmonia, timbre e outras formas, a gente vai explicando a sua importância e a sua compreensão musical daqui para frente. E também durante as nossas leituras no ambiente virtual. Então, assim, eu pretendo então demonstrar como que alguns elementos são aplicados na prática na música, tá bom? Através de execuções de exercícios simples de ritmo, entonação e harmonia. A gente pode, então, utilizar esses exercícios com os alunos para a gente conseguir desenvolver mais, aplicar melhor essa prática musical. Através desse hábito, nós conseguimos enfatizar a importância de uma abordagem integrada entre a teoria e a prática, para assim conseguir uma melhor compreensão, uma forma mais abrangente do que é música. Então, ao abordar a música como uma manifestação cultural, a gente consegue fazer isso refletindo o quê? As tradições, os valores e a identidade de diferentes povos ao redor do mundo. Então, a partir disso, para exemplificar, a diversidade musical ela ocorre através da apresentação de diversos estilos e vários gêneros musicais, certo? Podendo ser ele de culturas ou de diversas épocas. Uma importância em discutir como a educação musical pode promover a valorização e o respeito pela individualidade e pela diversidade cultural só traz a contribuição para uma educação mais inclusiva e plural.
Então, vamos tentar exemplificar isso de uma forma prática, tudo que foi dito. Imagine, então, uma sala de aula onde um professor ensina aos seus alunos sobre os diferentes instrumentos musicais, correto? Ele, então, pode começar explicando os tipos básicos, como cordas, sopro e também percussão. Através desses conceitos, em seguida, conseguimos demonstrar cada um deles ao seu objetivo, a sua funcionalidade, certo? Os alunos, por sua vez, podem experimentar esses instrumentos tocando-os, claro, e explorando também as suas características sonoras individuais. Cada um deles tem uma sonoridade diferente. Se você conseguir trazer esse contato para os alunos, a aula vai ser muito enriquecedora. Aqui nós temos então a teoria sendo complementada pela prática, proporcionando assim uma compreensão mais profunda e muito mais significativa do que a música. Como a música ela é produzida, certo? Além disso, a educação musical não se limita apenas ao conhecimento técnico dos instrumentos. Ela também abrange a precisão da música em suas diversas formas e também estilos. Por exemplo, o que eu quis dizer sobre isso? Um professor, então, pode conduzir uma aula onde os alunos ouvem diferentes peças musicais de diferentes épocas e diferentes culturas, claro, assim discutindo suas características e suas influências, certo? As suas semelhanças entre elas, as características que cada um possui, qual foi o contexto histórico que as influenciou, qual foi a cultura que a influenciou, certo? Isso não só amplia o repertório musical dos alunos, mas também promove a compreensão da diversidade cultural através da música. Portanto, nessa introdução sobre educação musical, é fundamental estabelecermos uma base sólida para os nossos estudos futuros. Ao compreender os elementos teóricos e práticos da música e todas as suas nuances, estamos então preparados para desenvolver e explorar o vasto horizonte desse fascinante campo de conhecimento. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido aproveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Olá, queridos alunos! Hoje vamos mergulhar em um breve histórico da educação musical no Brasil, abordando um pouquinho mais e aprofundando esse tema. Então, para entendermos como chegamos onde estamos e também prever para onde talvez queremos caminhar, é preciso voltar aos primórdios da nossa história, correto?
A influência da colonização portuguesa aqui no Brasil foi fundamental na formação das bases da educação musical no Brasil. Os colonizadores trouxeram consigo tradições, músicas, muitas delas vieram do seu cultura, da sua época, ou seja, são músicas europeias, certo? Como, por exemplo, o canto gregoriano e a polifonia, que também foram disseminadas através das práticas religiosas e educacionais aqui no Brasil. Um exemplo prático para a gente conseguir visualizar o canto gregoriano e a polifonia está nas igrejas católicas, certo? Os padres ensinavam músicas sacras aos fiéis, utilizando principalmente o canto gregoriano. Essas práticas, então, não só difundiram fundamentos da música religiosa, mas também contribuíram para a propagação e a formação de um repertório musical inicial aqui no Brasil. Quando a gente avança um pouco na história, outro aspecto importante foi durante a Era de Vargas, lá no século XX. Houve então um movimento significativo em direção à institucionalização da educação musical aqui no Brasil. O governo, então, implementou políticas educacionais que visavam o quê? A formação de uma identidade nacional, como a gente já abordou aqui. E a música foi considerada uma ferramenta importante nesse processo, tá bom? Foram criadas escolas de música e conservatórios, além da inclusão da disciplina de música nas escolas públicas. Isso tudo era o quê? Era um meio para se chegar a um fim, certo? Um exemplo prático que a gente pode dar é um exemplo bem emblemático, na verdade. Durante esse período, durante a criação da Escola Nacional de Música, em 1936, que se tornou então um centro de referência para o ensino musical aqui no país, é que a escola oferecia cursos de formação de música para professores, que houve o que? Uma contribuição para a profissionalização do campo da educação musical aqui no Brasil. Isso tudo sempre com viés à política que estavam sendo adotadas e implementadas na época da ditadura, certo? Sempre com um fim para aquele objetivo, ok? Atualmente, a educação musical no Brasil ela enfrenta certos desafios, como a gente já abordou em vídeos anteriores, incluindo a falta de recursos, principalmente, a formação inadequada de alguns professores ou a pouca valorização da música no currículo. No entanto, também há iniciativas positivas, como, por exemplo, o projeto de inclusão social através da música e a utilização de novas tecnologias no ensino musical. Os novos estão mais preparados, estão mais bem capacitados e a partir disso a gente está conseguindo ver uma educação mais de qualidade, está sendo levada mais a sério isso. No caso, já se caiu aquela ideia de que o professor ele tem que dominar todos os instrumentos musicais, toda a repercussão, tudo sobre a música. Então a gente tem que aprender o que? A se capacitar e utilizar o ponto positivo que os alunos também têm. Um exemplo prático disso que foi falado é inspirar o projeto das orquestras de crianças cidadãs, certo? Esse projeto que oferece educação musical gratuita para as crianças em situação de vulnerabilidade social. Através da música, essas crianças têm a oportunidade de desenvolver habilidades artísticas e pessoais, transformando a sua vida e a sua comunidade. A partir disso, a gente também consegue mudar a realidade das pessoas, certo? A partir da gente conseguir trazer uma educação de qualidade, uma educação musical, desenvolver o pensamento crítico, coordenação motora, visualizar um futuro diferente, isso tudo é muito importante na nossa didática. Então, ao longo do século, a educação musical no Brasil passou por diversas transformações, certo? Desde as suas raízes, elas estão ligadas à música sacra até a atualidade, onde buscamos então uma educação musical mais inclusiva e democrática. Hoje, sempre a gente deve visualizar a cultura, a sociedade, aonde as pessoas estão incluídas, para ser isso o quê? Representar elas.
ser algo democrático, ser algo inclusivo, acolhedor. Compreender esse processo todo histórico nos ajuda a contextualizar o papel da música na sociedade e como ela veio se transformando e o caminho que ela está seguindo daqui para frente. E também nos ajuda a refletir sobre os desafios e as oportunidades para o ensino musical no futuro. Correto? Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Olá, alunos! Hoje vamos explorar a importância da educação musical no contexto brasileiro. Então, vamos lá. A música, então, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento das habilidades cognitivas, como já mencionado. Ela também ajuda a desenvolver as emocionais, sociais de todos os indivíduos. Então, resumindo, ela ajuda a melhorar as habilidades cognitivas, emocionais e sociais, certo? Além disso, ela é uma formadora poderosa de expressões culturais, capaz então de promover a inclusão e a diversidade. Vamos então exemplificar isso como um caso prático. A implementação, por exemplo, de uma aula de música em uma escola do ensino fundamental. Nessa aula, os alunos poderiam ter a oportunidade de apresentar o seu ritmo, melodia, harmonia, além de explorar diferentes estilos musicais voltados à sua cultura, à cultura que ele está inserido, à sua sociedade, ao seu contexto histórico onde eles estão inseridos, certo? Essa experiência, no caso, não apenas desenvolve as habilidades musicais, mas também estimula a criatividade e a concentração dos alunos e melhora também o trabalho em equipe deles. No entanto, apenas a importância da educação musical, ela não deve ser só abordada, ela deve ser praticada. Ainda enfrentamos alguns desafios em sua implementação aqui no Brasil. Um dos principais desafios que a gente pode abordar é a falta de recursos e infraestrutura nas escolas, certo? É muito difícil você chegar numa escola que esteja preparada, que tenha todos os instrumentos que a gente possa precisar para o desenvolvimento da nossa arte e da nossa cultura musical. Muitas vezes essas dificuldades é o acesso também dos alunos à música. Isso dificulta, eles não têm tanto contato à cultura, ao teatro, a shows, certo? Além disso, a formação dos professores especialistas em música também é um ponto de preocupação. Por quê? Quando a gente fala do professor de arte, é um professor polivalente, onde ele está especializado em algumas e tem conhecimento sobre a prática, muitas vezes ligada
ao conhecimento teórico, mas não tem o domínio de todos os instrumentos musicais, certo? Por isso também a dificuldade de professores especialistas em cada área de música. Uma solução para isso é a gente tentar fazer uma aula de conhecimento para você conhecer melhor os alunos, para você conseguir nivelar também eles, o conhecimento que eles já têm em algum instrumento musical, para a gente conseguir aproveitar isso. No entanto, também há também diversas oportunidades para se superar com esse desafio. Por exemplo, a integração da tecnologia no ensino da música hoje pode ser um grande aliado. Ela pode ampliar o acesso à educação musical, permitindo que os alunos entendam e aprendam música de uma forma muito mais interativa e inclusiva, certo? Por fim, também é muito importante a gente destacar o impacto positivo que a educação musical pode ter na sociedade como um todo. Estudos mostram que a música pode contribuir para o desenvolvimento de várias habilidades sociais. Para também, ela pode habilitar o aluno com novas oportunidades, o aluno gastar energia, extravasar, o aluno ter aquela carga emocional que ele traz também, ela sendo extravasada. Isso tudo ajuda ele a lidar melhor com as emoções, com as habilidades sociais, a se expressar melhor, a refletir melhor sobre o seu convívio social, sobre a sua realidade, como também a empatia e a cooperação com os colegas. Além de promover também a sua autoestima, o seu bem-estar emocional, como já disse, além de uma música tem o poder de unir as pessoas, certo? Quantas pessoas aqui já fizeram concertos, foram juntos para concertos, certo? Eventos musicais. A música ela tem essa característica de acalmar, de trazer emoções à tona. Então, um exemplo prático também disso é que o impacto que pode ser realizado nos projetos musicais em certas comunidades, que se reúne pessoas de diferentes idades e origens, de diferentes culturas, para a gente conseguir fazer esse evento musical. Se você conseguir reunir a sociedade, a escola, a comunidade toda num projeto, você vai ver como é enriquecedor. Em resumo, a educação musical desempenha um papel essencial, então, na forma como um aluno, como um indivíduo, se constrói, se mostra na sociedade de uma forma mais inclusiva e harmoniosa. Apesar dos desafios então enfrentados, as oportunidades de promover a educação musical no Brasil são vastas. Através da cultura, através das experiências, é o nosso dever como educadores explorar elas ao máximo, certo? Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então, vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento?
Olá, queridos alunos! Hoje vamos explorar a fascinante relação entre a música e o cérebro humano. Então, estudos científicos têm demonstrado cada vez mais que a música tem um importante papel e um impacto profundo em diversas áreas do cérebro, incluindo a cognição, a emoção e a memória, certo? Quem aqui já viu uma música emocionar outra pessoa ou a si mesmo? Quem aqui já teve uma memória afetiva com uma música, relembrando ela a um fato ocorrido ou imaginando possibilidades? Quem aqui já decorou uma música e viu como consegue cantar e falar de forma automática ela, melhorando a sua memória, a sua cognição e trazendo emoções? Então, esses fatos, apesar de eu ter falado deles separados, cognição, emoção e memória, eles também são entrelaçados, certo? Por exemplo, quando ouvimos uma música, então, várias regiões do cérebro são ativadas, certo? Incluindo o córtex auditivo, responsável pelo processamento sonoro, e o sistema límbico, que envolve no processo emocional. Um exemplo prático disso é observar como a música alegra as pessoas, podendo fazer se sentir felizes, energizados, enquanto uma música também calma pode nos ajudar a relaxar, a deixar a mente mais tranquila, a nos acalmar, correto? Sobre outro aspecto, então. Além de influenciar nas nossas emoções, a música também pode ser utilizada para ter outros benefícios significativos, como, por exemplo, o desenvolvimento cerebral. Especialistas em crianças sempre falam sobre os estudos que estão sendo demonstrados, a forma que as crianças expostas à música têm a relação com a música desde cedo. Ela pode fortalecer alguns traços nessas crianças, como, por exemplo, a conexões neurais, aprimorar habilidades cognitivas, de raciocínio lógico, como a memória também, a atenção e o desenvolvimento da linguagem, entre outros aspectos também. Um exemplo prático disso é a participação da criança em aulas de música, onde elas aprendem a tocar instrumentos, a cantar em coro, a se organizar em grupos, certo? A ter habilidades motoras desenvolvidas. Essas alternativas não apenas estimulam o desenvolvimento motor e sensorial das crianças e dos adolescentes, mas também promovem a interação de várias áreas do cérebro responsável, por exemplo, pela audição, pela movimentação e pela emoção. Por fim, é muito importante também a gente destacar que as diversas aplicações práticas da música na educação e também na terapia trazem benefícios para os alunos, principalmente para os pré-adolescentes e os adolescentes. Na educação, a música pode ser utilizada como uma ferramenta poderosa para facilitar o aprendizado de conteúdo de forma rítmica em diversas áreas do currículo e do conhecimento, como, por exemplo, matemática, ciências e línguas. Eu mesmo sempre lembrei de uma música que a gente colocou do assunto de biologia sobre briófitas. Eu carrego ela até hoje comigo. Ela teve um significado. A matéria, por exemplo, provavelmente já passou, mas o conteúdo rítmico que foi aprendido ficou. Por exemplo, a gente tocar um instrumento também pode nos ajudar aos alunos a desenvolverem habilidades matemáticas, como ritmo e contagem. Na terapia, a música também é frequentemente utilizada para o auxílio no tratamento de distúrbios neurológicos, tanto eles emocionais, como por exemplo a depressão, a ansiedade ou até mesmo físicos, como o próprio Alzheimer. Um exemplo prático disso é a musicoterapia, onde o paciente ele pode participar de atividades musicais dirigidas por um psicoterapeuta para promover o bem-estar emocional e cognitivo. Em suma, a música exerce um papel
poderoso e influente no cérebro humano, afetando as nossas emoções, a nossa cognição e o nosso comportamento. Ao compreendermos que essas relações podem explorar o potencial da música como uma ferramenta de aprendizagem, desenvolvimento e cura, vamos aproveitar o máximo os benefícios da música em nossas vidas e também nas vidas educacionais de nossos alunos. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido aproveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Olá, alunos! Hoje exploraremos a profunda interconexão entre música e cultura. Ambos os temas estão muito bem entrelaçados. A música é uma expressão cultural que reflete as tradições, valores, identidade de um povo. Então, já que nós já temos uma introdução sobre como que a música e cultura andam de mão dadas, vamos falar um pouquinho então sobre esse tópico. Cada cultura, na verdade, possui a sua própria linguagem musical, que é transmitida de geração em geração. Ela também é moldada pelas experiências e pelo contexto histórico, certo? Um exemplo prático disso é a música folclórica, de diferentes regiões do Brasil, por exemplo, como o samba ou então o flamenco, certo? Também nós temos o reggae. Então, essas expressões musicais, o samba do Brasil, o flamengo da Espanha e o reggae da Jamaica, cada uma delas tem culturas diferentes, cada uma delas estão entrelaçadas, cada uma delas, na hora que você consegue observar e refletir e fruir sobre, tem os seus aspectos históricos, contam uma história cada letra dela, concordam? Cada um desses estilos musicais é uma manifestação, então, da cultura e da história do seu povo. Carrega consigo, então, uma riqueza de significado e também de emoções. Além de refletir sobre a cultura, a música também desempenha um papel fundamental na construção da identidade individual e na identidade coletiva. Concordam? Ela nos conecta com nossas raízes, nos ajuda a entender mais quem somos, de onde viemos ou entender os outros. Através da música também a gente consegue identificar essa raiz histórica. Nós conseguimos entender da onde o povo veio, qual recorte foi feito através da análise da letra da música. Um exemplo prático disso é a música tradicional indígena, certo? Dos povos originários, que é passada de geração em geração e desempenha um papel central na preservação da identidade e da cultura desses povos. Ao ouvir e apreciar essa música,
nós estamos reconhecendo e valorizando a diversidade cultural e a herança histórica desses povos. Essa música sempre é carregada de uma emoção, de um conto, de um rito, certo? Você pode olhar também que normalmente quando os povos originários eles cantam uma música, quando eles declamam aquela música, sempre tem todo um contexto com o corporal, com as pinturas, com a identidade, com a própria língua que eles falam. Mesmo muitos deles falando a língua do homem branco, normalmente eles têm aquela cultura atrelada, certo? Ele tem a identidade daquelas palavras em si. Então, além de refletir e fortalecer a cultura, a música também pode ser um poderoso agente de transformação social. Ela pode transmitir mensagens de resiliência, de protesto, de esperança ou então de inspiração a novas mudanças, assim como a mobilização de culturas internas, certo? Um exemplo prático disso é o papel da música na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que ocorreu durante a década de 60. Canções como We Shall Overcome e Blowing the Wind foram tornadas canções cívicas e se tornaram hinos do movimento pelos direitos civis, unindo pessoas de diferentes origens em prol da justiça e da igualdade. Nós também podemos utilizar aquela música que foi cantada para arrecadar o que? Benefícios para a África quando aconteceu, certo? Lembra todos aqueles artistas juntos? Toda música também pode ter um propósito, certo? Ela pode ter uma missão, ela pode ter um objetivo, além só do cultural, do imaginário, certo? Então, em conclusão, em resumo, na verdade, a música e a cultura estão sempre intrinsecamente ligadas, certo? Elas estão, então, interligadas. Elas influenciam e sendo influenciadas uma pela outra. Então, a música e a cultura, elas se automodelam, elas se auto-identificam, elas se influenciam. E ao compreendermos, então, essa relação entre as duas, podemos apreciar, então, a diversidade cultural e a riqueza da música ao nosso redor e ao nosso mundo, certo? Então, que possamos continuar, então, a partir de agora, explorando com novos olhares e celebrando a música como uma expressão viva, como algo que consegue transformar, algo que consegue evoluir, algo que vai ficar depois da gente, que vai contar novas histórias. É algo vibrante da nossa humanidade. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Olá, queridos cursistas!
Hoje vamos explorar a importância da música na vida das crianças e como também podemos utilizar jogos musicais para promover o seu desenvolvimento. A música, então, ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor dessas crianças, desde os seus primeiros anos de vida. Concordam? Então, dito isso, vamos começar. Bem, o ser humano é naturalmente atraído pelo som e pelo ritmo também. A música pode ajudá-los a se expressar suas emoções, a desenvolver a sua criatividade e a fortalecer também as suas habilidades sociais, concordam? Então, a música ele tem esse poder. O ser humano, desde os primeiros anos de vida, ele é atraído naturalmente pelos sons. Pelo som da mãe, pelo som dos pássaros, pelo som dos brinquedos e assim por diante. Um exemplo prático disso é a observação de como esses bebês, então, respondem positivamente à música. Seja ele balançando-se ou então batendo palminhas ao responder e ao ouvir um ritmo ou uma canção. Quem que já cantou uma música para criança, ela riu, ela se interagiu. Quem fez vozinhas para criança só para ver o som, o ritmo, o timbre, tudo isso, a criança presta atenção e tem uma reação, normalmente positiva. Sobre a importância, então, dos conceitos musicais. Então, é importante, então, introduzir certos conceitos musicais de uma forma acessível e lúdica para essas crianças, certo? Podemos, então, ensinar-lhes ritmos, melodia, harmonia, timbre, tudo isso através de jogos e de atividades, ou então de aplicativos. Vamos ver quais recursos nós conseguimos introduzir e ter acesso no nossa sala de aula, para nossas crianças, na nossa comunidade que a gente vê inseridos. Um exemplo disso é que podemos, por exemplo, usar instrumentos musicais simples, se a escola não dispor de certos instrumentos musicais, como por exemplo um chocalho, tambores de brinquedo, para explorar então esses diferentes ritmos, esses diferentes sons. Podemos também cantar canções infantis que exploram então certos conceitos como a altura e a duração de certas notas musicais. Um exemplo prático também seria realizar uma atividade onde as crianças criem os seus próprios instrumentos musicais, utilizando materiais recicláveis, como por exemplo, copos plásticos, garrafas de arroz, garrafas com grãos de arroz, no caso, e experimentos com esses ritmos, com esses sons. Existem também inúmeras atividades e jogos musicais que podemos realizar com as crianças para promover assim o seu desenvolvimento musical de uma forma mais divertida, criativa e participativa. Por exemplo, podemos jogar estátuas naquela música, certo? Quando fala estátua, tem que parar. Nessa música, onde as crianças dançam livremente ao som de uma música, e quando a música para, elas devem ficar imóveis como estátuas, isso ajuda ela a ter ritmo, a ter noção musical, a ter atenção, a ter timbre também. Isso tudo vai ajudando a percepção. Isso ajuda então a desenvolver essa percepção rítmica e coordenação motora da criança. Outro exemplo também que eu posso dar são o jogo de cabo de guerra musical, onde as crianças são divididas em 2 times e devem então puxar uma corda ao som de uma música bem animada, tá? Isso promove o trabalho em equipe entre os alunos, o espírito competitivo de uma forma divertida e saudável. Então, em resumo, os jogos musicais são uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento da criança com materiais integrais, de preferência recicláveis ou então reutilizáveis, ou então materiais que a escola disponha, tá bom? Estimulando não apenas a sua habilidade musical, mas também a sua criatividade, a sua sociabilidade e a sua coordenação motora.
Vamos então aproveitar o poder da música para enriquecer a vida das nossas crianças, modificar a nossa comunidade de uma forma positiva e proporcionar experiências musicais significativas e muito divertidas, eu tenho certeza. Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Prezados cursistas, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos estejam bem e prontos para absorver o máximo de conhecimento possível. Eu sou o professor Bruno Luiz e estou extremamente satisfeito pela oportunidade de embarcarmos nessa jornada de aprendizado juntos. Eu sou pedagogo e doutor em educação e vou ter o prazer de ministrar a disciplina de Fundamentos da Arte e Educação para vocês. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de transmitir algumas dicas importantes para vocês. Então vamos lá? Primeiramente, para garantir que a nossa aula seja produtiva e enriquecedora, é muito importante que estejam em um ambiente confortável e tranquilo, longe de distrações que possam interferir no nosso foco. Além disso, eu recomendo que estejam sempre munidos de papel e caneta, para anotar aquelas informações importantes ou então as dúvidas que surgirem durante as nossas aulas. Dessa maneira, vamos conseguir consolidar o aprendizado e esclarecer questões posteriormente. Quero ver todos vocês focados durante a nossa aula. E lembre-se, eu estou aqui para auxiliar no que for necessário e tenho certeza que juntos alcançaremos excelentes resultados. Estão prontos? Então, podemos começar a nossa jornada rumo ao conhecimento? Caros alunos, então hoje nós vamos explorar os fundamentos da música. Preparados? Então, vamos começar pelos parâmetros sonoros básicos, certo? Então vamos falar sobre o som e o silêncio. O som é a vibração que produz ondas sonoras audíveis, enquanto o silêncio é ausência de som. O som é uma vibração que produz ondas sonoras audíveis, então, enquanto o silêncio é a ausência desse som. Na música, tanto o som quanto o silêncio são elementos essenciais para se criar o ritmo, a melodia e a harmonia. Então, tanto o ritmo quanto a melodia ou a harmonia, elas dependem dessa dança entre silêncio e som, dessas ondulações sonoras, dessa variação, tá bom? Por exemplo, ao tocar então um instrumento, como o violão, produzimos sons ao pressionar as cordas e silêncio ao não tocá-las. Essa alternância então entre tocar e não tocar a corda, entre vibrar e não vibrar a corda, essa alternância é a alternância entre o som e o silêncio, concordam? É o que dá vida à música. É esse ritmo, é essa dança entre som e silêncio. Esse é o fundamento básico para se entender o que é ritmo, melodia e harmonia. Outro parâmetro fundamental também da música é o ritmo, como a gente falou. Agora, quando a gente foca no ritmo, ele é o quê? Nada mais é do que a organização dos sons e dos silêncios no tempo. A pulsação é o batimento regular que marca a divisão do tempo entre uma música, tá bom? Então, em cada toque, em cada estrofe, em cada parte de uma música, essa divisão do tempo, que ela é regulada pelos batimentos que a gente chama de pulsação. Por exemplo, quando batemos palmas ao ritmo de uma música, como Happy Birthday to You, Feliz Aniversário ou alguma coisa no sentido, estamos seguindo a pulsação. O ritmo pode ser rápido, lento, constante ou variado. Quem aqui já viu aqui algumas vezes a gente bate palma mais rápido, dar uma emoção diferente. Quando a gente bate mais lento, tem um outro sentido.
A constância também de bater produz um ritmo mais longo. E o variado é quando a gente bate sem aquela padronização para a gente ter um objetivo e cumprir um significado diferente. E é o que nos faz querer dançar. Isso que nos faz querer dançar. Esse ritmo, essa constância, essa variação. Ou batemos os pés, então, para produzir um som ou uma música animada. Também dá o mesmo sentido. Tudo que a gente trabalha com velocidade, sendo ela rápida ou lenta, constante ou variado, produz um som diferente, tá bom? E cada um deles tem um objetivo diferente. Além do ritmo, dois outros parâmetros sonoros são importantes. São a altura e a intensidade. A altura se refere à qualidade do som que nos permite distinguir ele se ele é grave ou agudo. Por exemplo, quando tocamos as teclas mais à esquerda de um piano, nós produzimos sons graves. E quando tocamos as teclas mais à direita, nós produzimos os sons agudos, certo? Já a intensidade se refere à força ou volume do som, que se pode ser forte ou suave, dependendo de como nós tocamos ou até a profundidade que nós tocamos essa tecla. Dependendo dessa intensidade, dessa força ou dessa suavidade, nós produzimos sons diferentes no piano. Dependendo do lado que nós tocamos, nós produzimos também sons diferentes no piano. Por exemplo, quando cantamos em voz alta, nós produzimos um som de intensidade forte. E quando nós cantamos em voz baixa, nós produzimos um som de intensidade suave, correto? Então, em resumo, os parâmetros sonoros são som, silêncio, ritmo, pulsação, altura e intensidade. Se você achou um pouquinho mais difícil, reveja esse vídeo. Ele está bem explicativo, mas apesar do nosso tempo ser curto. São esses os elementos fundamentais que constituem a linguagem da música. Eles são bem importantes. Ao compreendermos e dominarmos esses parâmetros, podemos criar e apreciar música de uma forma muito mais consciente e expressiva. Vamos então continuar explorando e experimentando esses elementos para enriquecer ainda mais a nossa experiência musical? Queridos alunos, chegamos ao final dessa aula. Quero expressar a minha profunda gratidão por terem embarcado nessa jornada de aprendizados juntos comigo. Espero que as informações compartilhadas hoje tenham sido proveitosas e enriquecedoras para todos vocês. Estou ansioso para o nosso próximo encontro, onde continuaremos a explorar novos horizontes e aprendizados juntos. Até lá, continue dedicados aos estudos e lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo no que for preciso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!